suas convicções, seus conceitos, seus argumentos, seus pensamentos, eles é que vão determinar o lugar que você vai estar. Então, se você tiver argumentos, conceitos, valores que são distorcidos, então o que acontece? Você acaba ficando, né, dentro de um lugar que você depois vai tentar sair, porque você vai querer conquistar, você vai querer tomar posse daquilo que Deus te prometeu na palavra, e você não vai conseguir. Por quê? Porque você está você está dentro de uma fortaleza, né? Existe ali um lugar aonde você se estabeleceu e não consegue sair por causa de influências espirituais. Então é sobre isso que eu quero estar falando hoje. Hoje eu quero falar sobre fortificações espirituais. Seja mais do que bem-vindo, você que está chegando aqui agora. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora libertadora, e a minha missão é essa: ajudar o corpo de Cristo a se restaurarem espiritualmente, a encontrarem uma rota, um caminho para acessarem a cura emocional, a libertação espiritual, para que possam viver a vida plena prometida por Cristo Jesus. Você acabou de chegar na hora do valente. Eu estou aqui de segunda a sexta ao meio-dia, cumprindo a minha missão, amém? Que é trazer aí um nível de restauração através da palavra de Deus, porque o evangelho, ele é poder, amém? Então eu quero que você hoje, né, esteja já colocando aí no chat, porque no final desse conteúdo que eu vou estar entregando para você, chaves poderosas para que você possa sair dessas fortificações espirituais que estão impedindo você de avançar, de prosseguir, né, de conquistar. Eu vou te entregar chaves poderosas e eu quero que você coloque já aí, porque no final eu vou estar lendo e te ajudando, te aconselhando, te direcionando. Então coloque aí, será que em algum momento da sua vida você desejou fazer algo diferente daquilo que você hoje está fazendo? Você desejou conquistar, você desejou até mesmo espiritualmente, se posicionar de uma forma espiritualmente. A gente começa a construir muitas coisas, né, quando a gente começa o ano. Se inicia o ano novo, aí a gente faz projeto, faz projeções, né? Não, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou ser uma mãe melhor, esse ano eu vou me tornar uma pessoa fiel, né? Na leitura da palavra, eu vou meditar na palavra, eu vou me tornar um dizimista. Aí a gente começa a fazer votos internos, porque de fato, né, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele está nos impulsionando, nos dirigindo, né, nos empurrando, porque o Espírito Santo de Deus faz isso para que nós possamos conseguir sair desses lugares, né, de acomodação, de transigência e viver de fato aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nós, né? Porque essas vontades que vêm, esses desejos, né, genuínos, eles vêm e nascem do coração de Deus. Mas aí o que acontece? Termina-se o ano e quando você vai ver, terminou um ano e a sua vida nada mudou, você não conseguiu fazer nada diferente, continua a mesma coisa, a mesma mesmice, parece que você está dando uma volta, né? Tá andando em círculo, não sai do lugar, não rompe. Por que isso? Por causa dessas fortificações. Então é sobre isso que eu vou estar falando hoje. E se você já viveu isso, coloca aí, conta a sua experiência que eu vou estar te ajudando, ok? Você também pode ajudar a muitas outras pessoas compartilhando esse conteúdo para o maior número de pessoas que você puder. É só clicar aí nessa setinha, envia, gente, faça essa obra, amém? Existem pessoas que você conhece que precisam de ajuda espiritual, então faça a obra de Deus, tá bom? E torne também esse conteúdo mais relevante deixando o seu like, começa aí a curtir, curta bastante, muito. Quanto mais você curtir, mais o Instagram, o YouTube também vai entender que esse conteúdo ele é relevante e ele vai entregar para mais pessoas e mais pessoas vão ser alcançadas e abençoadas, tá bom? Então, gente, vamos lá. O que são fortificações espiritual?
Uma fortificação é algo que foi construído para um propósito, para um fim. Que propósito é esse? Defender um ponto, defender um lugar, né? Ele tenta impedir um acesso ali naquele lugar. Por isso que se levanta uma fortificação, tá bom? Então o inimigo é expert em fazer isso. Ele levanta fortalezas na nossa mente. Ele faz da nossa mente uma fortificação para tentar impedir que seja construído a verdade de Deus, para que seja construído, né, os princípios, né, que vão te conduzir a uma vida plena, para que seja construído as verdades divinas. Ele vai tentar fazer com que esse ponto, né, que é a sua mente, onde acontece o campo de batalha, ele esteja fortificado para impedir o acesso, né, das revelações, das promessas, né, de tudo aquilo que o Senhor ele tem para você. Amém? Então, por isso essas fortificações. Se o inimigo ele conseguir sitiar a nossa mente e gerar uma fortificação, pronto, ele ganhou a guerra, tá bom? A palavra de Deus vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 a 6, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, em Cristo Jesus, para destruir todas as fortalezas, destruindo todos os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo, né? Porque o nosso pensamento vai ficar cativo muitas das vezes, levando cativo todo entendimento agora, a obediência a Cristo, e estando prontos para vingar toda a obediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, o que é uma fortaleza? São conceitos, são pensamentos, são argumentos, desejos, vontades, que você tem ideias fixas, né? Já viu aquela pessoa que fala, não, comigo é assim mesmo. Ah, pastora, quando eu cismo com uma coisa, já era. Não, comigo, né? Não, sai da frente que eu vou até o fim. O que é isso, gente? Isso é uma fortaleza, tá bom? Então, aquela ideia se formou, né, na vida daquela pessoa, né? Ela pode ter se formado através de experiências que essa pessoa, ela vivenciou, né? Talvez, por exemplo, ela vivenciou uma experiência ruim e através daquela experiência ruim, ela construiu dentro dela uma má informação. Por exemplo, uma pessoa que cresceu dentro de um lar com o casamento dos pais problemático, pais que brigavam sempre, que estavam sempre discutindo, agredindo um ao outro. Então, através daquela experiência, ela acreditou, ou ele acreditou, que casamento era doloroso, que casamento era ruim, que casamento era uma coisa que só fazia sofrer, né? Que trazia mal. Não que ele entenda isso no consciente, mas essas mensagens, infelizmente, acabaram sendo armazenada no subconsciente, no inconsciente, na nossa memória espiritual. E aí o que acontece? Essa pessoa está sitiada, existe ali uma fortificação. Agora, ainda que case, porque tem aqueles que nem querem casar por causa dessa fortificação, e quando casa, já casa acreditando que não vai dar certo. Comigo foi assim, né? Eu nasci, cresci em uma família disfuncional, papai hoje é um homem de Deus, um pastor ungido, mas antes de conhecer a Cristo, né, ele era um homem grosso, adúltero, e eu vivi, né, debaixo dessa pressão de briga, de confusão, de conflitos em casa, de ver a minha mãe ali sofrendo. Então, algumas fortalezas foram sendo geradas dentro de mim. Por quê? Por causa daquilo que eu via, não daquilo que me ensinava. Mamãe nunca falou pra mim, olha, o casamento é ruim, você não vai ser feliz, né? Porque homem só serve pra te maltratar. Não, eu não ouvi isso, mas através da experiência vivida, o que aconteceu? Eu acreditei
em algumas verdades que eu construí dentro de mim. E é claro, gente, tem uma orquestração infernal, porque aí vai vir as setas e os dardos inflamados. O que são setas e dardos inflamados? Pensamentos, sentimentos, desejos e vontades. E aí o inimigo, ele vai o quê? Lançar, né? E ele vai fortalecer ainda mais esses sentimentos, esses pensamentos, para que isso vire uma fortificação. Então eu fui crescendo, né, com essas fortalezas dentro de mim. O que eu construí? E eu fui fazendo pequenos votos já desde pequena, dizendo, olha, quando eu crescer, homem nenhum vai mandar em mim. Quando eu crescer, eu vou ser independente. Por quê? Porque mamãe era dependente de papai financeiramente, nunca tinha trabalhado. Então eu achava que ela passava por toda aquela humilhação, por ela estar na dependência financeira dele. Então eu construí aquilo, né? Então o que isso gerou em mim? Uma fortaleza, uma fortificação que me fez me tornar uma pessoa autossuficiente, né? Eu me sentia dona de mim, autossuficiente, que não precisava de ninguém, né? Comecei a trabalhar muito novinha, com 16 anos, já comecei a trabalhar, me tornar independente. Quando eu conheci o meu esposo, que hoje é meu marido, que somos casados de verdade, amém? Porque essa historinha do diabo juntado com fé, casado é mentira do cão, tá bom? Mas aí eu construí isso por causa das fortificações que estavam em mim. Então, quando eu conheci o Flávio, eu mesmo não quis casar. Eu falei, não, vamos morar junto. Por quê que eu decidi isso, morar junto? Porque no meu coração, eu já acreditava que casamento era uma instituição falida. Eu já acreditava, né, que provavelmente aquele homem com que eu casei iria me fazer infeliz, como eu vi meu pai fazendo a minha mãe infeliz. Então eu falei, eu não quero nem casar, porque se for descasar fica mais fácil quando a gente está morando junto. Então você consegue entender como que essas fortificações elas vão se formando? Então, não necessariamente naquilo que você pensou, mas muitas dessas fortificações, elas já foram levantadas lá na nossa infância, viu? Através de exemplos, de vivências que nós passamos ao longo da nossa vida. Então, são paredes espirituais que vão sendo construídas e que vão nos impedir de termos uma compreensão da verdade. E isso também vai o quê? Bloquear, né, o fluir de Deus na nossa vida, porque a gente não vai ter o que era uma identidade de quem nós somos, de quem Deus é para nós. Amém? A gente se perde. Eu fiquei assim, uma pessoa completamente perdida, sem identidade nenhuma, né, tentando me encontrar aí em muitos lugares, até que um dia veio a graça e a misericórdia de Deus, que alcançou o papai. Ele orou por mim durante 10 anos, me alcançou. Então eu sou poder do evangelho de Deus. Papai, minha casa, minha família, aleluia. Deus é bom, irmãos, e tem o poder de regenerar e restaurar todas as coisas. Amém? Agora, essas fortalezas, elas precisam ser tratadas. Porque, gente, preste atenção. A fortaleza é um dos passos de um processo de libertação espiritual. Mas assim, quando uma pessoa está passando por uma perseguição espiritual de um demônio, a gente identifica qual é a base legal, confessa, renuncia, entra em colisão com as trevas e manda esse demônio embora. O demônio vai embora e a pessoa, claro, não pode mais pecar, tem que viver uma vida de santificação. Só que quando a gente vai falar de fortaleza, presta atenção, a gente precisa entender que são argumentos, pensamentos que nós baseamos e construímos a nossa vida. Então não é simples, sai em nome de Jesus. Não é. Então essas bases, elas têm que ser derrubadas. E isso também faz parte do processo de libertação espiritual, tá bom? Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 5 e 8, vai dizer que nós destruímos, amém? Todos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, amém? Então nós vamos levar cativo, estou reforçando todo o pensamento para torná-lo a obediência de Cristo. E aí no final desse texto vai dizer que essa autoridade, ela é para edificar
edificar e não para destruir. Então Deus nos deu autoridade espiritual para nós edificarmos, amém? E não para a gente desconstruir, e não para destruir. Agora, qual é a grande dificuldade que nós encontramos? Quando nós aceitamos a Cristo, a gente acaba entrando numa rota onde, ao invés de construirmos, a gente continua sendo desconstruído. Por quê? Porque a gente não consegue se edificar sobre os firmes fundamentos. Quantos estão na igreja, mas de fato não conseguem viver a palavra de Deus? Eles conhecem a palavra, mas não conseguem praticar a palavra. Por quê? Porque eles têm dificuldade de se edificar nos fundamentos apostólicos por causa das estruturas antigas que impede de se elevar essa edificação. Então a gente não pode edificar algo novo em fundamento velho. Então o que tem que acontecer para que de fato a gente possa receber a palavra de Deus como verdade e ela está no nosso coração e a gente ver essa mudança na nossa vida, porque a mudança é de dentro para fora. Então nós precisamos primeiro remover as velhas estruturas, gente. Essas velhas estruturas, meus amados, ela tem que ser quebrada, ela tem que ser derribada, amém? Porque senão nós não vamos conseguir nos levantar, nos firmar em fundamentos novos e fundamentos tal que nos respalda em vida plena, que nos respalda em prosperidade, que nos respalda em viver no cumprimento da missão, do propósito que Deus tem para nós. Amém? Então a gente precisa destruir essas fortificações, essas estruturas espirituais. Amém? Nós precisamos usar armas espirituais em Cristo Jesus, porque a gente não destrói essas fortalezas com armas humanas, mas com armas espirituais que são poderosas em Cristo Jesus, como nós já lemos em Jeremias capítulo 1, versículo 10, vai dizer: olha, ponha-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para derribar, para destruir e para arruinar, e também para edificares e para plantares. Então Deus nos deu autoridade espiritual. Só que a autoridade espiritual, ela não pode ser somente recebida, ela tem que ser praticada. Então é necessário a gente derrubar todos os sofismas, todas as fortalezas, todas as estruturas infernais na nossa mente, através da guerra espiritual. Amém? Tudo aquilo que foi construído na nossa alma, que foi formado no nosso raciocínio, nos nossos pensamentos, tem que ser destruído, porque esses pensamentos altivos, eles geram barreiras espirituais, eles geram um muro de proteção, né? Eu sou assim mesmo, sou assim, e nem adianta, eu sou assim mesmo. Isso são barreiras, são muros que vai trazer a sua mente o quê? Cativa ao inferno. Mas a nossa mente precisa estar cativa a Cristo, a obediência a Cristo. Então esses pensamentos, né? Esse campo de fortificação, ele é controlado por principados. Os principados, eles regem uma influência para poder o quê? Trazer a pessoa a uma mentalidade de acordo com o padrão do mundo, estabelecido no mundo. E tem ali, é claro, uma orquestração de Satanás e seus demônios, que são os flecheiros de Satanás, que vão estar lançando dia após dia setas e dardos inflamados, pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, contrário à palavra de Deus. Então, esses pensamentos, eles são controlados por poderes cósmicos que vão influenciar a mente humana e afastar a pessoa dos princípios da palavra de Deus. Essas estruturas mentais, elas vão produzir muitos tipos de destruição, de consequências, né? Que, claro, vai ter um desdobramento para o nosso físico, enfermidades que vão influenciar os nossos relacionamentos, tá bom? Que vão ter consequências no nosso
próprio relacionamento com Deus, nossa intimidade, nossa busca, amém? Então a gente precisa quebrar essas fortalezas, amém? Agora, as fortalezas, elas podem ser provocadas de muitas formas. Como que o inimigo, ele levanta essas fortalezas? Vamos entender como que essas fortalezas, elas são levantadas? Nós entendemos que elas são levantadas por setas, dardos inflamados, por experiências que nós vivemos. As experiências, elas são as mais marcantes e ficam mais profundas, porque a gente recebe com mais facilidade como verdade, a gente abriga aquilo dentro de nós. Quando você abrigou uma mentira, pronto, você caiu numa arapuca, você está sitiado, você está dentro de uma fortaleza, ok? Então, muitas fortalezas, elas são provocadas pela rejeição. Gente, a rejeição traz muitos danos, muitos estragos, né? Então, uma pessoa que ela se sentiu rejeitada, às vezes a pessoa não foi rejeitada de fato, mas ela se sentiu rejeitado. E aí é o fato de se sentir rejeitado ao longo da vida, né? Pode ter sido sentido rejeitado, ou de fato ter sido rejeitado no ventre ainda materno, numa tentativa de aborto, ou então a mãe queria que o bebê fosse um menino, aí nasceu uma menina, né? Ou então o pai que já rejeitou no ventre, né? Então, assim, vários tipos de coisas que a criança no ventre uterino, ela vai tendo sensações e aquele espírito, aquela raiz de rejeição já se instala ali na vida daquela criança, ok? Então, isso vai trazer o quê? Vários tipos de comportamento limitador na vida da pessoa ao longo da vida. Agressividade, a gente já vê crianças, a gente já viu crianças muito agressivas, crianças que briguenta, né, que tá sempre brigando. O que é isso, gente? É uma tentativa de se defender, de chamar a atenção. E isso por quê? Porque está sendo causado, né, esse comportamento está sendo causado pelo medo, né, que essa criança ela tem de passar novamente pela rejeição, né? Então é uma opção, uma rota de fuga, né? Ela tenta resolver o problema dela desse jeito e ela vai acabar se tornando, claro, se não tiver uma intervenção divina, um adolescente rebelde, tá bom? Então também acontece uma rota de fuga, né? Outro comportamento limitador, a rota de fuga. Algumas pessoas, elas acabam acreditando que elas são culpadas de terem sido rejeitadas. Eu me sinto culpado, né? Não, porque eu acho que mamãe se separou do meu pai, a culpa é minha, porque eu que fiz, né? Tem pessoas que carregam culpa porque viu, por exemplo, o pai adulterando e contou pra mãe, ou viu a mãe adulterando e contou pro pai, aí eles se separaram, aí eles carregam aquela culpa, né? Porque acreditam, o diabo faz com que ele acredite naquela mentira, né? Então, eles acabam entrando numa rota de fuga, né? Desenvolvendo a rota de fuga, gente, é uma válvula de escape, né? Que ela é incentivada pelo medo da pessoa ser novamente rejeitada. E que válvulas são essas? Drogadição, frieza emocional, intelectualismo, pornografia, né? Imoralidade sexual e por aí vai, tá bom? Então a pessoa também pode ter outro tipo de comportamento, que é a timidez paralisante. A pessoa é aquela pessoa introvertida que não consegue se relacionar com as outras pessoas, né? São muitas barreiras que são construídas por causa do medo e da rejeição, tá bom? E essa pessoa vai ter problema na sua personalidade, problemas com autopiedade, com autocomiseração, também vai ter provavelmente problema de manipulação e de controle, tá bom? Ela vai tentar controlar a atitude, reação. Já viu aquela pessoa que quer controlar o mundo? Ela não controla só a sua vida, ela controla os filhos, quando chega na igreja quer controlar a igreja, quer controlar o ministério, quer controlar a empresa, controla tudo e todos. Então isso é o reflexo, né, dessas fortificações provocado pela rejeição. E todos nós, gente, em algum momento da vida sofremos um nível de rejeição, tá bom? Isso também pode ser provocado, essas fortificações, pelo abuso de autoridade. Amém? A autoridade, ela é uma bênção, tá bom? Porque toda autoridade vem de Deus e Deus deu figuras de autoridade para nos proteger e nos abençoar. Mas se essa figura de autoridade, ela também estiver enferma, quem é ferido, fere, vai acabar ferindo outra pessoa. Então o princípio de autoridade é para estabelecer ordem, é para bênção, amém? Então agora, quando existe um desvio de caráter da pessoa que está ali exercendo a autoridade, isso vai o quê? Se instaurar o caos, muitos problemas, tá bom?
muitas feridas, tá? Então, um dos reflexos disso, né, de uma figura de autoridade, vamos dizer assim, em desordem, né, corrompida, e não que esteja fluindo de acordo com os princípios e os fundamentos da palavra de Deus, você ver a ditadura, né? A ditadura vai gerar o quê? Aquela pessoa que sofreu através não de uma autoridade divina, né, uma autoridade baseada no amor ágape, mas através de uma ditadura. Essa pessoa, ela vai ter uma relação caracterizada por medo, impotência, vai se sentir sempre inseguro, né? Uma pessoa também que foi manipulada, que teve uma autoridade através de manipulação. Isso vai gerar nessa pessoa uma dependência emocional e também uma manipulação, né? Uma pessoa que que sofreu através do autoritarismo, ela vai ter, né, esse relacionamento afetado e vai se tornar uma pessoa questionadora. Já viu aquela pessoa questionadora que encrenca com tudo, seu cri-cri, né, que encrenca tudo com tudo, questiona tudo, né? Isso acaba fazendo com que ele se afaste das pessoas, né? Até porque, mas esse questionamento, na verdade, é porque essa pessoa é uma proteção. Essa pessoa é uma pessoa muito insegura, tá bom? Então, o perfeccionismo, né, também, né, a pessoa vai acabar se tornando uma perfeccionista porque ela foi ferida pela figura de autoridade e aí vai ser movida também por críticas, né? Essa pessoa, ela tem uma super sensibilidade, vive em relacionamentos conflitantes, insatisfação, frustração, né? E aquela pessoa que é de cristal, já viu aquela pessoa de cristal? Você não pode falar nada, que a pessoa fica logo melindrada, fica sentida, né? Ela tem, assim, uma sensibilidade exagerada pela crítica que recebeu. Gente, a crítica é muito boa. Se você não tiver uma pessoa que te confronte na vida, que fale a verdade pra você, você nunca vai romper. Por isso a importância de você ter um mentor espiritual, um pai espiritual, um líder espiritual, que possa botar o dedo na sua ferida. Claro, uma pessoa curada, né? Uma pessoa sarada, liberta, que possa olhar com uma perspectiva e apontar pra você, porque dessa forma você vai amadurecer, você vai romper, você vai crescer. Amém? Isaías 58, 11, 12 diz: o Senhor te guiará continuamente e fortalecerá a sua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam, e os que de ti procederem edificarão antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparadores de brechas e restaurador de veredas para morar. Oh, narabachou e naramanai. Então esse é o propósito, esse é o princípio que nós precisamos caminhar, o princípio da restauração, porque quando nós começamos a trilhar essa rota, nós abrimos um caminho, nós vamos nos tornar restauradores de antigas veredas. Amém? Nós vamos deixar um legado de bênção para a nossa futura geração. Porque, queridos, deixa eu te falar, muitos de nós fomos marcados e feridos por causa das fortificações dos nossos pais. As fortificações dos nossos pais nos levaram a lugares de fortificações espirituais. Então nós precisamos quebrar, derrubar essas fortificações, derrubar essas estruturas. Pastoras, como que eu faço isso? Você precisa nomear audivelmente todos os pecados habituais, todos os pensamentos que são contrários a palavras de Deus. Aí está um grande problema, porque muitas das vezes a gente não tem o conhecimento de que nós estamos no erro. Então, quando você tem um pai, quando você tem uma mãe, quando você tem um cônjuge, você dá ouvido, quando você tem um líder espiritual, quando você tem um mentor, sabe aquela pessoa que fala assim: pô, tu é difícil, hein? Caramba, olha, tá difícil. Pô, você sempre... Nossa, você é muito encrenqueiro. Olha, você
você tá, toda hora você tá agindo assim dessa forma. Aí a gente, às vezes, né, por causa das nossas feridas, a gente não quer ouvir, para com isso, a gente quer com raiva, né, quer retribuir, né, brigando, se defendendo, né, a gente se defende com outras críticas. Só que quando a gente tem um coração humilde, quebrantado, a gente começa a ouvir isso, então a gente vai poder colocar isso diante do Senhor. Primeiro precisa vir a luz do Evangelho de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Então essas estruturas, elas precisam ser elas precisam ser expostas. E elas são expostas o quê? Pelo poder da palavra de Deus, por revelação, no momento de comunhão, de oração, quando você está buscando ao Senhor. Aí o Espírito Santo de Deus vai e te convence do teu pecado, convence sobre essas estruturas que estão dentro de você. Amém? Através do mentor, de um líder que está identificando. Então você precisa identificar. Tudo que você identificar, você vai colocar em um papel para você não esquecer, amém? E você vai declarar audivelmente sobre esses aspectos que são contrários à palavra de Deus. Você vai pedir perdão ao Senhor com humilhação, com quebrantamento, com choro, com pranto, por essa transigência. Você vai declarar, amém, que está sendo demolido. Você vai proclamar. Isso é batalha espiritual, isso é guerra espiritual. Batalha espiritual, ela é anunciada profeticamente. Então você tem que declarar. Davi, quando entra lá para derrubar Golias, como é que ele faz? Olha, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou até a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça e vou lançar para as aves dos céus. Ele não tinha feito nada, mas ele já estava declarando. Na verdade, ele ganhou a vitória ali, não quando ele entrou no arraial. Quando ele entrou no arraial, não sabia nem o que ele ia fazer. Ele teve lá a inspiração de pegar a funda, a pedrinha, jogou, o Senhor derrubou ele. Mas ele ganhou o quê? O que aconteceu? Ele fez batalha espiritual. E aquilo que acontece na esfera espiritual, ela vai trazer um desdobramento e você vai ver mudança no natural. Então, primeiro a gente ganha e conquista o terreno no espiritual. Então, isso é guerra, é batalha. Você vai proclamar que está derrubado. Eu derrubo agora essa transigência, essa fortificação que me faz acreditar que eu não posso, que eu não vou conseguir. Eu repreendo isso, que me faz ser teimosa, que me faz ser mesquinha, que me faz ser uma pessoa difícil de lidar. Então, enfim, você vai identificando e você vai derrubar, você vai amarrar essas influências malignas, satânicas, e você vai dar voz de comando, que elas saiam no nome poderoso de Jesus. Você vai ter que procurar agora renovar a sua mente. A palavra de Deus diz que nós temos que transformar a nossa mente pela renovação da palavra de Deus. O que você vai fazer? Para cada transigência que você encontrou, você vai pegar um texto bíblico que refute isso, que derrube isso. Amém? Porque a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. Então você vai pegar esse texto que vai derrubar todo o argumento de Satanás que ainda está ali levantado dentro de você, e você vai declarar essa palavra diariamente até que seja transformada a tua mente, até que ela seja renovada. Guarda, bota a palavra, bota lá o versículo no espelho, na cozinha, e comece a declarar dia após dia até que ela faça parte da sua mentalidade, parte da sua vida. Porque quando novas estruturas começarem a ser levantadas no seu interior, na sua mente, você vai ver que tudo vai mudar. Amém? Vai mudar, você vai conquistar, você vai avançar para a glória do Senhor Jesus. Amém, querido? Aleluia! Se você chegou aqui agora, você chegou na hora do valente. Eu estou aqui de segunda a sexta ao meio-dia para poder entregar e liberar esse nível de conhecimento que vai te levar à sua libertação espiritual e à sua restauração, a sua cura emocional. Amém? E eu quero ouvir agora, né, os comentários, saber quem é que está aqui comigo. Deus te abençoe. Eu declaro sobre a sua vida um dia abençoado. A minha vida está assim, pastora. Parece que nada acontece, nada muda e eu não estou conseguindo avançar na minha vida espiritual. Ore por mim, Nice. Amém. Eu vou estar orando aqui por vocês, mas
A libertação depende 99% do nosso posicionamento. Então faça aquilo que eu tenho te ensinado diariamente, ok? Pastor, estou sofrendo muito no casamento, meu esposo quer divórcio, mas foi numa igreja, ninguém me conhece, o pastor falou tudo que está acontecendo e disse foi. Não entendi muito bem o final. Enfim, o casamento é projeto de Deus, família é projeto de Deus, amém? A palavra de Deus diz, aquilo que uniu o Senhor não separe o homem. Então você deve sim batalhar, guerrear, porque quem vai sair de casa são esses demônios, essas pombagiras, tá bom? Então comece a fazer guerra espiritual, cuidado com aquilo que você libera com a tua boca. Eu sempre costumo dizer que quando um casal tá quando ele dá carta branca para Satanás agir, quando ele declara, olha, eu vou me separar de você, tá bom? Fica firme, porque Deus é contigo, você vai prevalecer. Peço oração por minha família. Amém. Vou estar orando aqui por vocês, tá? Vamos ver. Amém, amém. Então é isso, queridos. Eu quero orar por você, amém? Quero declarar em nome de Jesus que toda transigência vai cair por terra na sua vida. Quero fazer guerra espiritual. Amém? Agora, se você está identificando que você precisa passar por um processo de libertação espiritual, gente, a palavra de Deus diz assim, tem alguém enfermo entre vós? Vá até os presbíteros e peça que eles orem com imposição de mão, com óleo da unção, para que sejas curado. Então a responsabilidade é nossa de buscar pela cura e pela libertação. Ah, pastora, mas na minha igreja não tem ministério de libertação. Mas você encontra, Deus te trouxe até aqui, você está aqui porque você foi encaminhado pelo Espírito Santo de Deus para te ajudar. Amém? Porque quem está te ajudando não é a pastora Valéria. Quem te ajuda é o Espírito Santo. Eu só estou aqui porque a graça de Deus é na minha vida, porque a força de Deus é na minha vida. Senão eu não teria nem força para estar aqui. Amém? Então é o Espírito Santo de Deus que age em tudo e em todos. Amém? Eu só sou uma ferramenta. Agora, se você quer que eu continue te ajudando, eu quero te dar uma oportunidade maravilhosa. Eu vou estar nessa segunda-feira, gente. Segunda, terça e quarta. 8, 9, 10 desse mês agora, de abril, tá bom? Nessa segunda, terça e quarta, nós vamos estar realizando a semana online Libertação na Prática, um treinamento 100% online e o melhor de tudo, 100% gratuito, para abençoar a sua vida, para abençoar o corpo de Cristo, amém? Eu vou entregar para você fundamentos e um passo a passo prático para você colocar na sua vida, para que você possa passar por um processo de libertação espiritual, libertar o cativo, amém? Entrar em colisão com as trevas. Vai ser poderoso demais o nível de conhecimento que você vai adquirir no Libertação na Prática. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça agora, não deixe para amanhã, amém? E esteja comprometido em estar participando, esteja comprometido no seu processo. Pastora, já participei de outros treinamentos, faz de novo, porque se você percebe que ainda tem áreas na sua vida que estão travadas, Deus vai entregar uma chave. Às vezes é uma chave que você precisa e o Senhor vai te entregar com a sua busca, amém? Com a sua sede, com a sua fome, tá bom? Então faça a sua inscrição. Quer fazer agora a sua inscrição gratuitamente? É só você clicar aí no chat, eu quero. Se você botar eu quero, você já vai receber automaticamente o link de acesso para que você possa estar fazendo a sua inscrição para a semana online Libertação na Prática. Vai ser poderoso demais. Amém? Vou orar por você, irmãos. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por essa oportunidade, mais uma tarde estar aqui, ministrando, Senhor, esta palavra. Senhor, eu declaro vida, eu declaro força, eu declaro poder. Ó Deus, o poder que emana dos céus, o poder que procede de ti, Senhor, porque foi para isso que manifestou, Senhor, o teu Filho, para destruir, desfazer todas as obras de Satanás. Pai, nós nos colocamos nessa tarde no oculto do teu tabernáculo. Nós declaramos que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas
nós não seremos atingidos. Eu me coloco, Senhor, nas regiões celestiais com Cristo Jesus, com todos os principados e potestades, hostes espirituais da maldade, debaixo dos nossos pés. Senhor, em nome de Jesus, eu aplico agora o sangue do Cordeiro sobre cada casa, sobre cada umbral. Senhor, em nome de Jesus, que nessa tarde a tua maravilhosa luz, Senhor, venha adentrar agora, convencendo, Senhor, cada coração. Pai querido, em nome de Jesus, mostrando aonde está, Senhor, cada fortificação que o inimigo levantou, cada transigência, Pai, cada acomodação de pecado, cada mensagem distorcida, todo engano, toda mentira. Em nome de Jesus, receba luz, 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 luz. Eu declaro a luz, 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 para a glória do Senhor Jesus. Senhor, que tu venhas mostrar, que tu venhas convencer, ó Deus, que haja um verdadeiro arrependimento genuíno, brotando, Senhor, em cada coração. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que tu venhas se manifestar, porque, Pai, embora nós vivamos como homens, nós não lutamos, Senhor, segundo os padrões, Senhor, do homem, os padrões deste mundo, Pai, padrões humanos. Senhor, as armas com quais nós lutamos não são humanas, pelo contrário, elas são poderosas em Cristo Jesus. Senhor, nos entrega, Pai querido, as armas espirituais, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, dê coragem, Senhor, para o teu filho, ó Deus amado, para que, Senhor, ele possa derrubar, ó Deus, Pai querido, tudo aquilo que o inimigo levantou, em nome de Jesus, toda fortaleza, que não haja, Senhor, resistência, Deus, que ele possa derrubar toda a estrutura, ó Deus, de engano que foi levantada voluntariamente, Senhor, em seu coração, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho de Deus, eu amarro toda a influência satânica sobre essas vidas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu declaro que em nome de Jesus, o Espírito da verdade virá e vai expor toda mentira, todo engano, toda fortaleza, todo pecado que ainda habita, Senhor, dentro do coração dos teus filhos, em nome de Jesus, que toda fortaleza seja derrubada, Senhor, que somente a fortaleza do Espírito Santo de Deus venha habitar, Senhor, nesses corações, no nome poderoso de Jesus. Pai, que essas vidas, Senhor, sejam convencidas pelo seu Espírito e elas se proponham no seu coração a mudar, Senhor, cada área que está em ruína, Senhor, na sua vida. Ó Deus, que cada, Pai querido, ruína, Pai, seja removido da sua mente, cada engodo, cada mentira seja removido. Eu declaro agora que toda a estrutura seja abalada agora, em nome de Jesus. Todos os demônios, todos os espíritos disfarçados em forma de energias cósmicas, eu te amarro agora e eu ordeno em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro que você tem a mente de Cristo, seja renovado, restaurado, liberto para a glória do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Você foi fortalecido? Você foi edificado? Então você vai agora ativar uma chave espiritual, um princípio espiritual que é o da gratidão. Quando você ativa esse princípio, você abre um portal espiritual para viver milagres, caminhar no sobrenatural. Então você vai ativar isso sendo grato, compartilhando esse vídeo para mais alguém, porque se você foi edificado, outra pessoa também será, tá bom? Deus te abençoe, querido. Eu te espero amanhã, com a permissão do Senhor, ao meio-dia aqui na Hora do Valente.